Fala galera, tudo certo? 9h30 ponto. Deixa eu chamar o nosso convidado aqui para começar esse bate-papo. Opa, agora sim. Estamos chegando Boa aí. Deixa noite. eu montar aqui o roteador para poder chegar aqui certinho. Não, essas tralhas tecnológicas sempre funcionam assim. Então vamos começar. Muito boa noite. Sejam muito bem-vindos aqui à casa do meu TCC Tá Onde. Tinha um tempo que a gente não fazia live aqui no Insta, também estava com saudade. Hoje para falar de aspectos éticos. Será que o seu TCC precisa disso? Então, vocês já me conhecem, eu me chamo Tiago e eu ensino estudantes de enfermagem a fazer o TCC do tema aprovação sem depender de orientador. E assim, quando a gente fala de aspectos éticos, eu acho que é impossível a gente não lembrar do estudo de Tuskegee, né? Nesse estudo, só para dar uma contextualizada aqui, 400 homens negros foram acompanhados durante 40 anos, eles estavam infectados pela sífilis e foram acompanhados durante todo esse tempo sem tratamento para acompanhar a história natural da doença. E aí fica a pergunta, né? Qual é o limite para se atingir o conhecimento? O que isso impacta no seu TCC? Será que o seu TCC precisa de respeitar os aspectos éticos? E como é que funciona esse trâmite no Brasil? Para responder essas e outras perguntas, está aqui o nosso ilustre convidado de hoje, professor Nilton Ribeiro. Professor, muito obrigado por ter aceitado participar aqui do nosso bate-papo e dividir essa jornada, né, com essa galera que está no TCC aí. Obrigado pela participação. Obrigado eu, Tiago, né? Me sinto honrado por estar aqui participando desse momento de conversar um pouquinho sobre ética em pesquisa. Não sei aqui se a gente vai conseguir responder todas as perguntas, porque quando se trata de questão ética, tudo é aberto, né? Tudo depende da análise do momento, da análise do projeto, enfim. Quando se trata de ética, tudo é aberto. Não é uma tabelinha, né, de certo ou errado, que você tem um gabarito e a coisa é assim. Não, a coisa é aberta. Então, acho que o bate-papo aqui vai ser nessa perspectiva, né, de pontuar algumas coisas para que as pessoas possam, de fato, desenvolver uma pesquisa com um cunho ético, né, com o objetivo principal de proteger o participante de pesquisa. Show de bola. Então eu já começo mandando na lata, assim, professor, o que é ética em pesquisa? O que é ética em pesquisa? Tá vendo? É uma pergunta já complexa, né? Uma pergunta capciosa e complexa, né? Só para poder contextualizar, eu fiz parte do comitê de ética, fiquei 5 anos no comitê de ética, né? Eu fui membro, vice-coordenador, coordenador, e a gente acabou agora deixando o comitê de ética justamente para poder buscar trabalhar um pouco mais isso com os pesquisadores, né? Fazendo a orientação. Ética em pesquisa é você levar todo o conhecimento a partir da ética para a sua pesquisa. Então, assim, a ética, como um todo, é você analisar a convivência. Qual é a melhor forma de convivência? A ética é isso, né? Qual é a melhor forma de convivência dos seres humanos? Então, vai analisar isso. E aí, a ética em pesquisa é qual é a melhor forma de desenvolvermos uma pesquisa científica que vai proteger o participante de pesquisa. Você acabou de citar o estudo de Tuskegee, que colocou lá negros em uma pesquisa, mas não disse que eles estavam com sífilis, né? Na verdade, diziam que eles estavam com sangue ruim. Então, assim, não informaram que eles estavam desenvolvendo esse estudo durante vários tempos e ainda há indícios de que já existia penicilina para poder tratar, né? E não foram tratados. Então, assim, a ética em pesquisa é conceber que o participante de pesquisa, que é a nomenclatura correta, não seja uma cobaia, entende? Então, é ética em pesquisa. É você tratar o participante de pesquisa como um ser humano e que tem todos os direitos enquanto ser humano. Show de bola.
A gente fez uma pesquisa recente aqui nos stories, né? A gente direto está tentando conhecer essa galera que está fazendo TCC, e grande parte da galera que respondeu a pergunta diz que está começando o projeto, uma outra galera diz que está coletando dados e uma pequena parte diz que está apresentando o TCC. Para esse pessoal que está nesses estágios aí, quando que eles devem começar a se preocupar com ética em pesquisa? A preocupação da ética em pesquisa, ela inicia a partir do momento que você se pressupõe a ser um pesquisador, né? Então, assim, eu vou ser um pesquisador. Eu entrei no Instituto de Ensino Superior, e aí se pressupõe que quando você está no Instituto de Ensino Superior, você está numa faculdade, num centro universitário ou em uma universidade, você vai produzir ciência, né? Você vai produzir pesquisa. Então, a partir do momento que eu tenho essa predisposição para a pesquisa, eu já tenho que me atentar à questão ética, né, dessa pesquisa relacionada a seres humanos. Então, olha só, e aqui nós estamos falando de TCC, né, mas serve para qualquer área de pesquisa. Nós estamos falando de TCC exclusivo, que é o foco que você trabalha. Mas você vai construir artigo, você vai construir dissertação, você vai construir tese, enfim, qualquer pesquisa científica que vá trazer como participante os seres humanos, tem que se conceber os princípios que são regidos pela legislação vigente. Aqui nós temos duas para poder começar a te responder, e aí a gente vai lá e vem cá. Nós temos a Resolução 466 de 2012, que é relacionada à questão da pesquisa com as biomédicas, né? E aqui em especial você trata com o pessoal de enfermagem, então eles vão utilizar mais essa 466 de 2012. Mas também nós temos a 510 de 2016, que vai tratar das CHS, ou seja, das ciências sociais e as ciências humanas, que aí tem algumas coisas específicas ali que é interessante dar uma olhada. Então, primeiro ponto, né? Você que é pesquisador, você que entrou na universidade, você que está desenvolvendo pesquisa, anota aí agora, Resolução 510 de 2016 e a Resolução 466 de 2012 da CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que rege todo o sistema CEP. É tipo assim, a CONEP, talvez eu já estou até lá na frente, mas para eu poder começar a responder aqui. A CONEP é como se fosse a matriz, né? A matriz está aqui, é regido pelo Ministério da Saúde e a Comissão Nacional de Saúde. Então, a CONEP está aqui, e aí ele tem os tentáculos espalhados pelo país, que são os chamados CEPs, que são os Comitês de Ética em Pesquisa. E são esses comitês que vão fazer, né, a grande maioria das análises éticas. A CONEP também faz, né? Normalmente ela toma para si os elementos mais complexos, né, pesquisas mais complexas e aí por diante. E esses CEPs eles têm que estar vinculados a uma instituição de ensino superior, né, vinculado a uma instituição de ensino superior. Então, para você que está já desenvolvendo uma pesquisa, para você que já está na universidade, eu vou começar a fazer pesquisa. Então, a primeira coisa que você tem que parar e olhar é o seguinte: a minha pesquisa vai submeter questionário, né? Enfim, vai ter participante de pesquisa? Vão ter pessoas que vão fazer parte dessa pesquisa? Se vão ter pessoas que vão fazer parte dessa pesquisa, então você já tem que começar a pensar na questão ética, você já tem que pensar em submeter o seu trabalho a um comitê de ética em pesquisa. Ah, não, eu já estou desenvolvendo a pesquisa, eu já fui a campo, por exemplo, com um questionário, eu já fui a campo, né, ver lá como é que a coisa acontece, pererê, pererê, parará. Se você já está a campo, conforme os princípios éticos, você já está errado, né? Você já está errado, porque primeiro você deveria, né? Quem somos nós para dizer o que a pessoa tem que fazer, né? Você deveria submeter o seu projeto. Quando a gente fala projeto, é algo que remete a futuro, que é algo que ainda não é. Né? O projeto está aqui ainda, tá? Eu materializei num papel, mas não é a sua pesquisa ainda, não é o seu trabalho ainda. Então você já está equivocado aí, porque deveria passar
por um comitê de ética. Ah, eu já defendi o meu TCC, minha dissertação, minha tese, já submeti o meu artigo, a revista aceitou, né, e já foi para lá, e agora eu quero passar no comitê de ética. Não, né, não, porque já não faz sentido mais. Né? Na verdade, uma vez realizada a pesquisa, a pessoa, inclusive, se houver ferimento aos princípios éticos, pode responder juridicamente por isso. Né? Vamos imaginar aqui o seu público mais de enfermagem. Ah, você vai fazer algum trabalho com idoso. Vai fazer algum trabalho com idoso para ver essa questão de queda. Eu estou pegando alguns exemplos que vieram à cabeça aqui. E aí você fez todo esse trabalho, não passou por um comitê de ética, mas lá aconteceu uma fatalidade. O idoso caiu e aí ele quebrou a perna. Você pode responder juridicamente por isso. Né? E aí você quer depois que o comitê de ética avalize isso que você fez. Não existe. Então, assim, gente, e Tiago, para um comitê de ética analisar um trabalho, este trabalho tem que estar na fase de projeto. É muito claro isso, gente, é muito sério. Tem que estar na fase de projeto, ou seja, eu estou pensando como que a coisa vai desenvolver, como é que vai ser a minha pesquisa. E mais ainda, na fase de projeto, e que esteja muito claro o método que você vai utilizar. É aquilo que a gente conhece como metodologia, né? Mas como o método que você vai usar, qual é o percurso, como é que vai acontecer a sua pesquisa? Isso que é necessário para que se faça uma análise ética mais apurada. Eu sei que a gente vai conversar mais adiante. Então, ó, se você pretende apresentar o seu trabalho a um comitê de ética, tem que estar na fase de projeto. Fase de projeto. Não é fase de pesquisa e não é o trabalho concluído. Fase de projeto. Tá bom? Falou e disse. Deixa eu só dar uma boa noite aqui para Alexandra Ribeiro, deu uma boa noite para a gente. Gi Ribeiro Rocha também, Lúcia de Oliveira. Boa noite para todo mundo, obrigado pela presença aí. Opa, então olha só, galera, você que está começando o projeto já tem que ficar ligado em aspectos éticos. E assim, professor, deixa eu te perguntar. Então o cara faz o projeto e aí ele imprime esse projeto, entrega no comitê de ética. Se a instituição dele não tem comitê de ética, como é que funciona esse trâmite? Vamos lá. Vamos tentar entender. Porque a grande maioria realmente tem essa dificuldade. Bem, eu confeccionei o meu projeto. Está lá, prontinho. Todo o processo de análise de um projeto, de um protocolo de pesquisa, que é assim que a gente determina o nome, ele é feito pela Plataforma Brasil. Tá? Não sei se né, o pessoal já conhece, Plataforma Brasil. Então, você vai inserir todo o seu projeto na Plataforma Brasil e ali, se a sua instituição não tiver um comitê de ética, a CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética, ela vai indicar um comitê de ética mais próximo, ou um outro, não necessariamente precisa ser o mais próximo, que eu já analisei projetos de pesquisa de São Paulo, eu já analisei projeto de pesquisa do Paraguai, né? Porque aí você tinha um estudo chamado multicêntrico, né? E aí tinha lá a Universidade do Paraguai, aqui, e aí por diante. Então, não necessariamente é mais próximo, mas se a sua instituição não tiver comitê de ética, a CONEP, você vai informar que não tem, a CONEP vai jogar o seu trabalho para um outro comitê de ética fazer a análise disso. Agora, se a sua instituição tem um comitê de ética, aí, primeiramente, a folha de rosto, né, que é um dos principais documentos a serem inseridos, vai ser assinado pelo diretor, pelo reitor, pela autoridade máxima ou definida por essa autoridade máxima para determinar que você está vinculado àquela instituição. Né? Então, assim, protocolei o meu documento na Plataforma Brasil. Então, você vai inserir
o seu documento original, e aí depois a própria plataforma vai te dar lá uns campos para você ir preenchendo. Né? Preencheu tudo isso, está tudo ok, você foi lá e clicou, né? Vai, né? Deu um start, deu uma dedada no Enter, a plataforma Brasil vai jogar o seu projeto para o comitê de ética pertinente. E aí esse comitê de ética recebe esse seu protocolo, né? E aí o coordenador faz a distribuição para os relatores, marca-se uma reunião, normalmente já tem uma agenda, né, para isso, e aí este relator faz toda a análise deste protocolo e dá o parecer. E aí esse parecer dele pode ser um parecer aprovado, pendente, reprovado, retirado. Então, assim, tem vários pareceres que podem ser dados. O mais comum, os mais comuns, é aprovado e pendente, que a gente pode falar depois, aprovado e pendente. Então, assim, o seu projeto você insere na Plataforma Brasil, a Plataforma Brasil distribui isso para um CEP, o CEP distribui para o relator, depois tem uma plenária, onde esse relator apresenta qual foi a sua deliberação, então o relator vai dizer, ó, esse projeto está pendente por causa disso, e ele vai listar. E ele vai listar por que esse projeto ficou pendente. E aí, o colegiado, que é formado aí por mais de 7 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas, depende muito lá do tamanho do comitê de ética, se tem participante externo, aí já umas coisas mais internas. E aí o comitê, ele delibera se ele aceita o parecer do relator ou não. Porque o relator pode dizer que está pendente, mas na hora que ele apresenta o projeto para o colegiado, né, alguém vê alguma coisa diferente, alguma análise diferente, e o colegiado pode dizer, não, olha, o senhor relator, né, o senhor colocou como pendente aqui, porém, né, o colegiado decidiu aqui, a partir das evidências, que esse projeto está aprovado. Já aconteceu isso. Ou ao contrário, né, o relator vai dizer que o projeto está aprovado, mas lá, né, lá na reunião, decide-se, a partir das evidências, se aquele projeto merece ficar pendente ou aí por diante. Então, o colegiado ele é soberano para decidir. Tem o relator e o colegiado é soberano. Deixa eu pegar um exemplo aqui da vida política, né? Da vida política. Você chega na Câmara Federal, entrou um projeto. O que se faz? Despacha esse projeto com o relator dá o seu parecer e depois coloca na plenária para votação. E aí tem as discussões, e ao final vota-se. Lá nós votamos, né? Então, cada um vai ter o seu direito a voto e vai dizer se está aprovado ou não. E ao final, esse projeto é aprovado ou não, fica pendente ou não, enfim. E aí tem o parecer final, que é chamado o parecer consubstanciado, que é enviado para o pesquisador. E o pesquisador recebe tudo pela Plataforma Brasil, tá, gente? Não tem WhatsApp, não tem e-mail, né, fumaça, todo o processo corre pela Plataforma Brasil. Ele manda, a Conep despacha, depois o CEP remanda isso com a informação, e se tiver que ter pendência para ele corrigir, volta de novo, mas tudo via Plataforma Brasil. A coisa é bem transparente, tá? Esse é o processo para que você possa submeter aí a um comitê de ética o seu projeto de pesquisa, tá? Ficou claro? Pô, que legal. Claro, professor? Ficou claro? E informações de bastidores, né? Poxa, muito legal, isso enriquece muito. Então, você, estudante, começou a fazer o seu projeto, tem todo esse trâmite aí. Então, esse conteúdo de hoje é uma ótima oportunidade para você começar a ir organizando a questão do tempo também, né? Porque eu vou te perguntar isso. Quanto demora? Eu submeti o meu processo na Plataforma Brasil, esse trâmite de distribuir para um CEP, um relator analisar, levar para a plenária, quanto tempo demora se tudo ocorrer bem, se não tiver nenhum percalço? A Conep, ela fala em um tempo médio, um tempo hábil de 30 dias. Se não tiver nada. Só que você tem que pensar o seguinte, cada comitê tem sua particularidade temporal. Normalmente o comitê de ética, ele define uma agenda anual
de prazos para a análise. Vamos imaginar que você submeteu ao comitê de ética da instituição X. Nós estamos em 4 de abril, né? Mas lá na agenda dele, ele disse que para a reunião do dia 15 de abril, daqui a 11 dias, né? Você deveria ter submetido o seu protocolo até o dia 3. Certo? Então, todos os protocolos submetidos até o dia 3 ontem serão analisados por pareceristas, né, por relatores, e serão analisados pelo colegiado no dia 15 de abril. Exemplo. Mas aí você não olhou a agenda, ou não viu, ou não ligou e submeteu o seu projeto hoje, dia 4. Só vai ficar para a próxima reunião do mês de maio. Então, então 30 dias, né? Então é isso que a pessoa tem que entender. Então, assim, o projeto chegou, e aí o comitê ele vai deliberar conforme a agenda, e todo comitê tem uma agenda. Se você for em qualquer instituição que tem um comitê de ética, você vai ver que tem uma agenda, né, de análise, e mais do que isso, ó, se submetendo tal dia, vai para análise, né, e para reunião do dia tal, e aí sucessivamente. Mas, uma vez chegado no comitê de ética, a tendência aí é um prazo de 30 dias. Agora, detalhe, galera, muito sério, os pesquisadores submetem um trabalho e eles, eu quero meu trabalho, que tem que estar pronto, então, não é assim, porque assim, a gente vai fazer toda uma análise baseada na legislação vigente, que eu já falei aqui, que é a 466 de 2012 e a 510 de 2016. Então, se o seu projeto ficou pendente, pensa aí, né? Pensa. Então, vamos considerar um tempo médio de 30 dias. Se o seu trabalho ficou pendente, se não foi 30 dias, mas 30 só já foi 60. Se você, né, vacilou aí na questão das datas, né, não conseguiu se adequar a essas datas, pode ir até mais. Se você, olha só o que já aconteceu. Um trabalho ficou pendente na plataforma Brasil Garrado durante 1 ano. Você sabe por quê? No final a pessoa não deu um start para poder enviar. E ficou cobrando a gente, ficou cobrando a gente, ficou cobrando a gente, ficou cobrando a gente. E eu falei, gente, não pode. Aí eu entrei em contato, na época que a gente estava na coordenação, entrei em contato com a Conepes, foram verificar. Esse trabalho estava lá parado, porque faltou o quê? Dar o play para o trabalho, né, ser distribuído. Então, tudo isso vai ser levado em consideração para o seu trabalho estar aprovado ou não. E aí, normalmente, o TCC, você faz isso, o pessoal de enfermagem são 10 períodos, né? Isso, depende da instituição, mas por 8 a 10. De 8 a 10. Mas vamos considerar que você desenvolve normalmente o seu trabalho nos 2 últimos períodos. É o comum. Sim. É o comum. É o comum. O projeto num período anterior e o TCC, de fato, no período posterior. E aí você tem que ficar muito atento. Porque se você não conseguir submeter o seu projeto dentro desse período anterior, vamos colocar o 8º período ou o 9º período, já foi embora. Já não dá mais. Então, até isso você tem que pensar, né? Porque senão não vai dar tempo você fazer isso. E muito grave, né? Submeter protocolos de pesquisa já em andamento ou já executados a um comitê de ética, aqui para nós, né, já é uma grande falta de ética. Caramba. E aconteceu já, tá? Aconteceu nas nossas andanças aí pelos protocolos, algumas pessoas já tentam burlar. Agora, por que às vezes a pessoa tenta burlar? Porque muita gente faz uma pesquisa para depois transformá-la em artigo científico, que é o grande filão. Né? A grande maioria das pesquisas científicas, elas são divulgadas por meio de artigo científico. Raramente você divulga um TCC, você divulga uma dissertação, você divulga a tese. Né? A comunidade científica, ela analisa as pesquisas a partir de artigos. Né? E aí você tem as várias revistas que recebem esses artigos. E essas revistas têm as suas
classificações, né, chamado qualis. Né? E aí vai desde da letra C, que a gente diz que a classificação, aqui não de forma pejorativa, mas a classificação mais baixa, até a A1, que seria a top das tops. E aí, a partir de uma classificação, já se exige hoje, para a submissão e publicação de um artigo, o parecer consubstanciado de um CEP. Então, se você pensa em transformar o seu TCC, a sua dissertação, tese, e normalmente teses e dissertação já são gerados artigos, se você pensa em submeter o seu artigo, até porque tem alguns programas que é condição para você concluir, né? É que seu artigo seja submetido e aprovado em uma revista. E se você submete esse artigo e lá um dos critérios da revista que você tenha o parecer consubstanciado, bem, aí você não vai conseguir. Porque se não tiver o parecer, a revista nem aceita o seu artigo. Já tem que estar lá junto. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem algumas pessoas que fazem todo o trabalho, faz o artigo, tudo certinho. Aí quando ele vai à revista, o que a revista diz? Cadê seu parecer consubstanciado de um comitê de ética? Aí você não tem. E aí a pessoa tenta burlar todo o sistema CONEP-CEP, né? Submetendo esse trabalho, mas esse trabalho já foi inclusive, desenvolvido. E isso que a gente não quer, né, dentro de uma pesquisa. Por quê? A análise tem que ser feita a priori, né, para que, de fato, a gente possa dar as orientações para que a pesquisa possa seguir os rumos, né, daquilo definido na legislação vigente. O que você falou foi sensacional, porque assim, 30 dias, se tudo ocorrer bem, então você já tem que ter esse controle lá no cronograma, no projeto, e o que me chamou a atenção, eu lembrei aqui que a gente faz uma análise de mercado e tem gente que promete TCC em 30 dias. Né? Então, só para analisar o projeto de pesquisa no Comitê de Ética e Pesquisa já são 30 dias. Então, quer dizer, essa informação é falsa. Se eu for utilizar seres humanos para coleta de dados, eu não vou conseguir fazer um TCC em 30 dias. É impossível. Né? Então, a verdade tem que ser dita para quem está começando a fazer um TCC, né, professor? Não dá para fazer, a não ser que você queira fazer um estudo de revisão de literatura. Aí é outra coisa. Sim, é complicado, a não ser que você tenha aí um contato direto com Thanos, né? Você conhece Thanos? Se você tiver um contato direto com Thanos, né, e ele ainda tenha lá, por acaso, a manopla do poder com as pedras do infinito e faça assim, né, o negócio pode ficar pronto. Se você não tiver, meu irmão, tá no sal, não dá para poder fazer. E principalmente porque a grande maioria começa a pensar no TCC nos últimos períodos. É raro, não deveria ser assim, mas é raro um aluno que começa a ter um tema, que já começa a pesquisar lá do segundo, terceiro, quarto, quinto período. Normalmente a pessoa vai pensar na hora do projeto. Né? Então, assim, gente, ó, nada sai do nada, a não ser Thanos com as pedras infinitas, isso aqui saiu. Ou Deus, né? Pá, faça-se a luz. Aí fez a luz. Agora, faça-se um TCC. Pô, não dá. Não dá para você fazer. É muito esforço e muito trabalho. A verdade é essa. Duvidar da capacidade de ninguém, nem devemos fazer isso, mas é mais complicado, né, você fazer uma coisa assim. Então, se você pretende fazer uma pesquisa com seres humanos, e mais do que isso, se você pretende divulgar estes dados, em especial por meio de um artigo, a orientação aqui é que, antes de tudo, você conheça um pouco mais sobre essa questão da ética em pesquisa, porque senão você pode fazer, né? nadar e morrer na praia. Literalmente morrer na praia. Professor, você disse da resolução 466 e a 510. Agora, em termos práticos, o que precisa ter de aspecto ético no projeto para o aluno submetê-lo, então, ao CEP? Eu vou, então, na coisa prática, né? Porque eu acho que é o que todo mundo está querendo aí. Olha só.
o que mais pega em uma análise ética? O que mais o comitê ou um relator, né, vai se debruçar é como que a pesquisa vai acontecer. Qual é o método? Qual é o percurso? Quem são os participantes de pesquisa? Quem é a sua amostra? Onde está essa amostra? Como é que a coisa vai acontecer? A grande maioria, e isso a gente vê em mestrado, a gente vê em doutorado, em TCC muito, quando a gente tem lá escrito assim, metodologia da pesquisa, né? Ou metodologia, as pessoas de fato desenvolvem a metodologia, porque metodologia é estudo do método. Então, assim, na hora dela dizer como é que vai ser a pesquisa, ela me diz, ela vai lá e me apresenta um estudo do método. Dizendo, a pesquisa bibliográfica é uma pesquisa assim, assim. A pesquisa de campo é uma pesquisa assim, assim. E não me diz como é que vai acontecer a pesquisa. Quem são os participantes dessa pesquisa? Quantos que são os participantes dessa pesquisa? Onde é que vai acontecer essa pesquisa? Como que a coisa, né, vai encaminhar? Então é necessário que quem vai fazer o TCC, mas qualquer outro trabalho científico, mostre claramente como que vai acontecer a pesquisa. Esquece de ficar dizendo lá que pesquisa bibliográfica é isso, que pesquisa de campo é isso, que estudo de caso é aquilo. Não. Como é que vai acontecer a sua pesquisa? Então, nós já pegamos trabalho, e eu já peguei trabalho, onde a pessoa não diz nada. Quem vai ser, onde vai ser, de que forma que vai ser, como vai acontecer, nada. Então, assim, aí não tem como fazer uma análise. Inclusive, um dos pontos-chave que todo pesquisador tem que considerar, inclusive já no seu projeto, então a gente tem que mudar os nossos modelos de projeto, porque no nosso modelo de projeto, você pega o básico lá, né? Você pega o seu tema, você pega o seu problema, você pega as suas hipóteses, você pega os seus objetivos, né? E acabou, vai embora. Você tem que considerar agora a questão da análise ética. E uma das questões-chave aí é a questão dos riscos. Né? A quais riscos o seu participante está submetido? Ah, não, eu vou fazer só um questionário. Vou aplicar só um questionário. É claro. Ah, beleza. Beleza, você está coletando dados desse camarada. E se esses dados vazarem? Aí a pessoa fala assim, olha, eu vou fazer uma pesquisa e vou aplicar um questionário. Aí ele posta o trabalho dele na Plataforma Brasil, mas não insere o questionário. Pendência na hora, você sabe por quê? Porque como é que o parecerista, como é que o relator vai conseguir identificar se ali não tem perguntas que vão ferir os princípios éticos? Perguntas que vão fazer com que o participante de pesquisa, por exemplo, tenha constrangimento, né, que possa aflorar questões psicológicas latentes. Então, tudo isso tem que ser analisado. E é comum a gente receber. Né? Fala que vai fazer uma pesquisa por meio de questionário, mas não insere o questionário. Pendência. E se o senhor me permite, né, não existe uma pesquisa sem risco, né? Toda pesquisa envolve o risco, por mais mínimo que seja, né? Isso é interessante. Esse tipo de pesquisa que nós estamos falando aqui. Se a gente for mais à frente um pouquinho, a 466 de 2012, ela é voltada, como nós falamos aqui, para as biomédicas, né? Para aquelas que lidam diretamente lá com manipulação, ensaios clínicos e aí por diante. Então, sentiu-se a necessidade, as ciências sociais e humanas, de uma adaptação dessa legislação. Né? Porque há uma diferença, né, de você fazer uma pesquisa científica a partir do princípio das biomédicas e a diferença das ciências sociais, humanas e aplicadas e aí por diante. E aí surgiu, então, a 510 de 2016. A 510 de 2016, ela diz, logo no seu início,
Quais são os casos que você não depende do comitê de ética? Vou até pegar aqui, porque a legislação a gente tem que pegar. Logo lá, no artigo 1º da 510, tem assim, ó, não serão registradas nem avaliadas pelo sistema CONEP, olha só, pesquisa de opinião pública com participantes não identificados. Pesquisas de opinião pública com participantes não identificados. A Futura, do Espírito Santo, não tem? Futura foi fazer uma pesquisa lá para saber de um produto e saiu rodando. Não precisa passar para o comitê de ética. Não tem necessidade. Outra, pesquisa que utilize informações de domínio público. Você foi no governo do Estado, você quer fazer uma pesquisa a partir do portal Transparência. Não tem que submeter, você não está, né? Então, não tem, é do domínio público. Pesquisa censitária, o nosso censo, né? Que de 10 em 10 anos, normalmente, passa-se aí para poder fazer uma análise da população, não só do quantitativo, mas questões econômicas, sociais, financeiras e por diante. Também não cabe análise ética. Pesquisas realizadas exclusivamente com textos científicos para revisão de literatura. Não, o meu TCC vai ser só uma revisão de literatura. Olha, não precisa passar pelo comitê de ética. Porque não tem aí a questão do participante de pesquisa. Você não vai envolver a pessoa, você vai pegar só livro. Você vai pegar livro. Quando eu falo livro aqui, hoje em dia deve até, né? Você vai pegar artigos, teses, dissertação. Já para o pessoal que vai fazer TCC aí, eu sempre indico, né? O livro, e a gente tem que defender o livro ferrenhamente, mas se você quer algo mais atualizado, porque o livro demora, né, normalmente a atualizar, você pega artigos. Vão aí, né? Vai aí nessas grandes revistas, A1, A2, né? B1, B2, você tem artigos da hora, né, do momento, teses, dissertações que estão sendo confeccionadas a todo momento, né, para poder te auxiliar a você fazer um trabalho, inclusive, mais atual. Então, esse tipo de trabalho bibliográfico não precisa. Então, gente, qual é o trabalho que precisa passar pelo comitê de ética? Todo aquele trabalho que, de alguma forma, você vai passar, precisar de pessoas para desenvolver o seu trabalho. Eu vou fazer uma pesquisa e vou utilizar um questionário online. Precisa passar. Precisa passar. Né? Você vai estar colhendo informações dessas pessoas. Eu vou fazer uma entrevista, mas eu vou fazer pelo Meet, eu vou fazer pelo Zoom, eu vou fazer pelo Teams. Precisa passar pelo comitê de ética. Inclusive, você tem que dizer como é que você vai fazer essa entrevista, quais são as perguntas que vão ser abordadas, como é que você vai proteger esse participante, por exemplo, de se vazar essas informações. Você vai gravar, isso vai ficar gravado onde? Eu vou fazer uma pesquisa de campo e eu vou fazer fotografias, eu vou fazer imagens. Então, assim, isso tudo é um risco para o participante de pesquisa. Pensa, né? Dependendo da situação, uma foto que você faz, se essa foto cai na internet, ela pode criar um transtorno grandioso. Né? Dependendo da resposta que você der, a sua resposta pode lhe causar um risco, por exemplo, de demissão. Pensa você que está na área da saúde, né? Vai pesquisar aí em um hospital e chega lá, alguém responde, né? Vamos imaginar aqui como é o serviço de enfermagem no hospital. E alguém lá, né? Desce a lenha, exemplo aqui, né? E essa informação vaza. Então, isso é risco. O que é o risco para o participante? É tudo aquilo que vai afetar, de alguma forma, e aqui, anotem aí, gente, de alguma forma, física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural e espiritual. Durante e após a pesquisa. Então, não é simplesmente um risco físico. É um risco contemplando a pessoa integral, o ser integral. Então, é físico, psíquico, moral, intelectual, social, cultural e espiritual. E tantos outros que podem ainda acontecer.
né? Então, um participante de pesquisa. O sistema CEP-CONEP, uma pesquisa ética, é aquela pesquisa que protege o participante de pesquisa. É aquela pesquisa que vai buscar fazer a minimização dos efeitos dessa pesquisa, buscando maximizar a segurança e, mais do que isso ainda, protegendo os direitos do participante de pesquisa. Você iniciou o trabalho lá falando do estudo de Tolkien, né? Uhum. Que não foi, né, respeitado em momento nenhum. E eu vou citar um exemplo prático aqui. Eu já fui seminarista, né? Não sei, nunca falei para ninguém, mas eu já fui seminarista com Boniano, e o nosso seminário é lá em Curitiba. E sempre no período de férias a gente tinha que fazer a chamada experiência missionária. A gente tinha que ir para uma região, né, que pudesse exponenciar um pouco essa questão religiosa e missionária nossa. E no segundo ano que eu estava lá, eu vim aqui para Cariacica. Aqui em Cariacica tem uma colônia de ex-rancenianos, ou de ex-leprosos. Porque antigamente o que fazia? A pessoa tinha lepra, que era conhecido como lepra, hoje é rancenias. Essa pessoa ela era retirada da família e levada para essas colônias. E ali, né, o que eu observei? Que essas pessoas eram cobaias. Então ali já não era mais a colônia como era, já tinha acabado, porque aí já tinha esses entendimentos e por diante. Mas já tinha pessoas cegas, pessoas deficientes, pessoas com todo tipo de anomalia, provocadas, por exemplo, por testes de medicamentos sem nenhum tipo de aporte ético. Pesquisas feitas sem nenhum tipo de aporte ético, né? Aqui, dentro de casa, né? Agora imagine fora do país, no país e fora do país. Medicamentos, gente. Então, todo medicamento que é colocado no mercado, ele tem que passar pelo crivo da análise ética, né? Afinal de contas, vai ter mais benefícios, né? Os benefícios serão superiores aos malefícios. Se você for ler a bula, você vê um monte de malefício, né? Sim. E às vezes você tem que ter um outro para poder conter. Mas considera-se na análise ética que aquele benefício é maior do que os malefícios, né? E aí por diante. Então, assim, tem que ficar muito ligado, porque toda pesquisa que você pretenda, de alguma forma, ter interação com as pessoas, precisa passar pelo comitê de ética. Muita gente acaba, não vou passar e tal, mas aí depois quer fazer o artigo e quer submeter a revista vai dizer, então daí eu pareci consubstanciado. Mais uma vez, não tem. Sensacional. E aí, professor, a questão é o seguinte, submeti o meu projeto ao comitê de ética e ele teve ressalvas. O que a gente deve fazer para sanar esse tipo de pendência e aí eu conseguir apresentar o TCC e até publicar o meu artigo? Submeter o projeto. O comitê entendeu que aquele projeto ele não deveria ser aprovado naquele momento porque existem pendências. Então, assim, aprovado está lá na plataforma Brasil, né, na hora que a gente vai fazer a análise. Ou é aprovado, ou é com pendência, não aprovado, ou é retirado, né, suspenso, dependendo de algumas situações. Mas deu pendência. Então, assim, não é nem com ressalvas, porque quando você aprova com ressalvas, ele vai fazer alguma coisa, não. Aqui não. Ou é aprovado, ou é pendente, ou não é aprovado, ou é retirado. Então, não tem meio termo, não tem aqui. Não dá. Então, o seu trabalho ficou pendente. Por exemplo, eu vou citar um caso aqui. Deixa eu abrir um caso aqui. Que está aqui, ó. Um caso. Professor, eu estou preparado já. Um caso real. Um caso real. Que o relator pontuou e disse que votava pela pendência. O colegiado entendeu que era isso e seguiu o relator. Então, o trabalho ficou pendente. Eu vou citar alguns elementos aqui que neste trabalho ficou pendente, né? Eu fui catando aí, né, alguns trabalhos. Eu já até falei. Nesse trabalho, ou em alguns trabalhos,
não apresentou-se o questionário para análise ética. Então, vamos imaginar que o seu trabalho, você recebeu o parecer consubstanciado de pendência e lá estava escrito. Não foi apresentado o questionário e você deve fazê-lo. Vamos imaginar que seja só isso. Aí você vai ter que ressubmeter o seu trabalho e anexar o questionário para uma nova análise. Né? Então, aí ele vai, volta, aí o parecerista recebe de novo, aí o que ele vai olhar? Ele vai olhar lá na conclusão dele. O que eu pedi aqui? Que apresentasse o questionário. Aí ele veio, apresentou o questionário, está tudo ok, ele fez a análise ética, aí ele vai recomendar novamente para o colegiado, por exemplo, aqui, que seja aprovado porque foi atendido a pendência solicitada. O colegiado entendeu que estava tudo ok e vota com o relator. Então, é o projeto aprovado, vai embora, PT saudação, tá? Na glória de Deus. Beleza. Então não é terra arrasada. Recebeu alguma ressalva? Oi? E se a pessoa não apresenta, manda de volta, esqueceu de inserir, já aconteceu muito, né? Você coloca lá uma listinha de 3 coisas, a pessoa coloca uma só, ou coloca 2, ou não coloca nenhuma. Aí é retirado, perdão, pendência novamente. Um adendo aqui. Cada CEP tem uma particularidade quanto à quantidade de repetição de protocolos de pesquisa. Ficou pendente. Quantas vezes você pode repostar? Então, tem CEP que diz que, olha, você submeteu aqui uma vez. Se na segunda vez você não atendeu aquilo que foi pedido, o seu projeto vai ser retirado. E aí, se você quiser, você pode submeter de novo. Mas aquele ali morreu. Aquele ali morreu. Então, você tem que submeter novamente. Uma outra coisa que assim, pega muito, a falta do TCLE, que é o termo de consentimento livre esclarecido, que é assim a cereja do bolo de quem pretende submeter um trabalho ao comitê de ética. Porque é este documento que vai ser levado ao participante de pesquisa para ele assinar, dizendo que ele concorda com essa pesquisa. Só que o TCLE, ele tem que estar lá claro, mostrando para quem vai participar da pesquisa o que vai acontecer na pesquisa, quais são os riscos que ele está submetido, e mais do que isso, né? Se acontecer esses riscos, quais são as ações preventivas e corretivas que vão estar ali próximas, né? Que a coisa pode acontecer. Exemplo, vamos pegar aqui, eu estou citando o caso de um idoso, que a gente tem bastante. Né? Você pega um idoso e você vai deambular, né? Você vai colocar ele para andar, para poder fazer alguma coisa. Tá. Qual é o risco? De queda, né? Queda. Caiu. Tá, mas ali, quando você insere na plataforma Brasil, quando você insere do risco, você vai falar, ó, risco de queda. Tá. Mas e aí? Se ele cair, o que vai acontecer? Aí você vai dizer o seguinte, ele tem risco de queda, porém, como ação preventiva, nós vamos ter 2 pessoas que vão acompanhá-lo ao lado, para, né, que caso ele se desequilibre, segure para que ele não caia. Porra, bacana. Mas e ainda você tem que dizer, e se ele cair, mesmo assim, se ele cair? E aí fraturou um fêmur, né, que é coisa comum. E idoso, quando cai ou fraturou alguma outra coisa. Você vai dizer, olha, nós vamos ter lá à disposição um serviço de saúde, ou o pesquisador vai ter um carro já com alguém pronto para poder encaminhá-lo urgentemente ao serviço de saúde mais próximo. Então, essas coisas têm que ficar claras, tem que estar lá no TCLE, porque quem vai assinar, eu vou assinar aqui que eu vou participar da pesquisa. Tá, mas o que vai acontecer com essa pesquisa? Volta esse é o nosso caso, que estou com esse guia lá. Né? Ninguém assina nada, não sabe o que vai acontecer. O mal daquela pesquisa lá é que né, as pessoas não sabiam o que ia acontecer. E de tantos outros casos aí. Tá aí. Né? Então, assim, tem que saber o que vai acontecer. O TCLE
Anotem aí. O TCLE é o termo-chave que você tem que apresentar a um comitê de ética. Existem outras coisas que a gente vai falar daqui a pouco. Né, você que controla o tempo. Eu falo pra cacete. Que você já viu aí. É só pra galera ficar ligada que existem alguns documentos que você deve submeter juntamente com o projeto de pesquisa para o CEP analisar. Então, não é só o projeto. Tem o TCLE, como você disse, né? Eu quero fazer um projeto, eu quero fazer minha pesquisa no hospital X. Eu preciso que a instituição me autorize a entrar lá. É um termo de co-participante. Então, vamos lá. Folha de rosto. A folha de rosto tem que estar assinada por uma instituição. A não ser que você não esteja afiliado a uma instituição. Mas a instituição onde você for fazer a pesquisa, alguém tem que assinar. Folha de rosto. Da folha de rosto, eu vou fazer a pesquisa no hospital. Em um hospital, né, uma instituição de saúde. Essa instituição, ela tem que te dar autorização. A gente chama de termo da coparticipante. Aí, tem um detalhe. Por exemplo, aqui no Espírito Santo, a CESA, né, que é da área de saúde, isso. A CESA, ela não dá, pelo menos não fornecia, a autorização da coparticipante antes da aprovação do comitê de ética. Aí você fala, olha, então, como que a coisa fica? Você vai fazer um documento dizendo que a coparticipante só vai assinar o termo de coparticipante depois que for aprovada pelo comitê de ética e você se comprometendo a iniciar a pesquisa somente depois, né, que for sanado este quesito. Tá? Importante. Comitê de folha de rosto, TCLE, coparticipante, se tiver, normalmente tem. Eu vou fazer pesquisa com crianças. No hospital, né? Vou lá na área infantil, fazer pesquisa com crianças. Aí você vai precisar de um outro documento, que é o TALI, que é o termo de consentimento, termo de assentimento livre esclarecido, que é para criança assinar. Aí vai uma dica que cada comitê de ética, e normalmente a própria CONEP já orienta, para você definir uma faixa etária de idade. Porque, por exemplo, uma criança abaixo de 6 anos, ela ainda não está alfabetizada. Dependendo aí. Então, tem uns que definem assim, ó, crianças acima de 6 anos, de 7 anos, é necessário apresentar o TALI, que é o termo de assentimento livre esclarecido. Abaixo não precisa. Porém, o responsável pela criança, e eu estou falando criança aqui, mas é criança e legalmente incapaz. Tá? Legalmente incapaz. Então, você pode ter uma pessoa maior de idade que é legalmente incapaz. Então, ele precisa do tutor ou de alguém que é responsável por ele para poder assinar um outro TCLE, que é o TCLE do responsável, que é diferente do TCLE comum. Então, assim, para o incapaz, para a criança, você tem o termo de assentimento e você tem o TCLE do responsável, que é diferente. Tá? Só um exemplo aqui também, em um protocolo de pesquisa, a pessoa colocou o TCLE, mas na hora de submeter o arquivo, ela renomeou como o termo de assentimento. Uma besteira. E aí precisava dos dois. Então, por isso que o processo de entendimento de como que vai ser a sua pesquisa tem que estar muito claro. Você vai pesquisar crianças? A partir de que idade? Não, vou precisar adultos. Qual é o termo de exclusão ou de inclusão? Então, isso tudo tem que ficar muito claro, porque senão volta e você peca. Muita gente peca em coisas bobas para as pessoas, mas para a análise ética não é. Até porque a legislação define. Se não tiver assim, não vai. Exemplo aqui que você e talvez o pessoal vai achar que é um preciosismo. Mas se o termo de consentimento livre esclarecido, se não tiver essa nomenclatura no documento, pendência, tem que estar essa nomenclatura. Você entendeu? Então,
da pendência pela nomenclatura. Então tem que estar o nome correto. É esse nome que a legislação diz que tem que estar. Termo de consentimento livre esclarecido. Se você colocar lá consentimento esclarecido, termo de consentimento livre esclarecido. Tá lá, a legislação é muito clara quanto a esse elemento. Então, assim, são algumas coisas básicas aqui, né? O projeto básico, você tem que enviar o seu projeto original, aquele que você colocou certinho, né? Ele tem que estar lá junto, porque a gente confronta. E há uma disparidade, normalmente, nesses 5 anos que eu tive em CEP, eu analisei uma disparidade muito grande entre as informações inseridas na plataforma Brasil, as informações do projeto original, as informações do TCLE e de outros documentos. Cada documento tem uma informação. Lá no PB, que é o projeto básico, que é inserido na plataforma Brasil, ele diz que não tem risco nenhum. E acontece, né? Então, só ali já deu pendência. Colocou que não tem risco, já é pendência. Lá no TCLE, ele até colocou um risco. Ou, às vezes, ele não colocou em lugar nenhum, mas colocou lá no projeto básico. Ah, pô, você mata a gente, né? Não tem jeito. Então, os documentos têm que conversar. Não pode ser igual a mim dançando, né? Que a música tá para lá e eu tô para cá. Os documentos aportados, os documentos submetidos, os documentos anexados à plataforma Brasil, Thiago e o pessoal que nos acompanha agora e que vão acompanhar esse vídeo depois, eles têm que conversar, eles têm que estar consonante, tem que estar, né, alinhados, porque senão vai dar pendência e às vezes, quando eu digo coisa boba, porque, puxa vida, né, esqueci isso, mas esqueceu isso. É elemento básico para análise ética. Então, assim, tem dica dos documentos que você tem que inserir na plataforma Brasil. Primeira coisa, você tem que ter muita clareza de como que vai acontecer a sua pesquisa. Esqueça lá de dizer que é pesquisa bibliográfica. Como é que vai acontecer a sua pesquisa? E, normalmente, quando você for submeter a um comitê de ética, em especial se é uma instituição que você, na sua instituição tem, normalmente lá você tem uma aba do comitê de ética que ele te dá um checklist. Ele te dá um checklist, né, do que você tem que ter. Inclusive, na grande maioria que eu já pesquisei, ele te dá um checklist de possíveis riscos. Para te ajudar aí a confeccionar o seu trabalho da melhor forma possível. Então, as informações estão aí. Além, claro, de toda a legislação vigente. Se você ler a legislação 516 ou a 466, se você colocar lá TCLE, vai dar o que tem que conter no TCLE, dali só você já mata. O grande problema é que a grande maioria de nós não lê aquilo que está lá. Pega a coisa aleatoriamente. E parece que tem gente que submete os trabalhos ao comitê de ética com muito desleixo. Né? Com muito desleixo. E aí, gente, nós não estamos lá para poder julgar o seu desleixo. Nós estamos lá para poder, né, pelo menos estava lá, para analisar a implicação ética. E quando não é possível fazer a análise dessa implicação ética, aí sim, o comitê delibera pela pendência, pela não aprovação, e aí por diante. Então, a análise ética, eu vou até pegar aqui, ó, no manual da normativa do CEP, lá no item 9.2, fala assim, da avaliação da metodologia científica. Porque muita gente pode falar, não, mas o CEP vai analisar a metodologia científica? A metodologia é minha. Né? É o meu orientador que me falou, o CEP não tem o direito de analisar a metodologia científica. Olha só, vou ler literal aqui, para que fique muito claro. De acordo com o item 8º, 14 da resolução CNS do Conselho Nacional de Saúde, 9.6 de 96, a revisão ética de toda e qualquer pesquisa envolvendo seres humanos não poderá ser dissociada de sua análise científica. O que quer dizer isso? Não se justifica submeter seres humanos a riscos inutilmente. E toda pesquisa envolvendo seres humanos envolve risco. Ponto. Se o projeto, ó, agora que vem a paulada, que é a legislação daqui.
Se o projeto de pesquisa for inadequado do ponto de vista metodológico, é inútil e eticamente inaceitável. Por isso, paulada. Por isso que um projeto de pesquisa ele tem que estar balizado nos princípios científicos. E esses princípios científicos, normalmente, e é comum que as universidades, as faculdades o passem. Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa de campo. Vou fazer uma pesquisa de campo com 1000 pessoas. Vamos pegar aí os hospitais, né? Vou fazer uma pesquisa de campo com 1000 pessoas. O comitê de ética ele pode te perguntar, bem, por que você vai fazer essa pesquisa com 1000 pessoas? Como é que você chegou a essa amostra? Qual é, de fato, o universo? O universo são 50 mil pessoas. Por que você escolheu 1000? 1000 vai ser representativo dos 50 mil? Porque se não for representativo dos 50 mil, se não tiver balizado na ciência, o que vai acontecer? Vai ser inútil. O seu resultado vai ser um resultado falso. E aí, o que você tem que fazer para o seu resultado? Para que o seu resultado seja um resultado científico. Você vai utilizar uma outra ciência, por exemplo, a estatística. A estatística te dá uma fórmula para a população finita e uma fórmula para a população infinita. Então, eu conheço minha população, 50 mil. 50 mil. Bem, eu vou pegar isso, vou colocar minha margem de erro, a gente ouve isso muito em pesquisa eleitoral, né? A margem de erro, nível de confiança, é científica. É por isso que essas pessoas que detonam as pesquisas eleitorais, eu não estou dizendo que não tem algum ponto que não seja, não tenha que ser detonado, que elas não conhecem a cientificidade da coisa. Então, aquilo ali foi jogado em uma fórmula estatística, por exemplo, de população finita, tem 50 mil. E eu vou dizer lá o seguinte, eu quero o meu nível de confiança de 95%, a aceitabilidade de uma margem de erro de 5%. Você jogou na fórmula, a fórmula vai te dizer, você tem que pesquisar 5.488 pessoas. Mas não, vou pesquisar só 1000. Beleza, você vai pesquisar só 1000, sua pesquisa, olha, do ponto de vista científico, está inadequado. E estando inadequado, é inútil e eticamente inaceitável. Professor, tá isso que você está dizendo é muito importante porque mostra, deixa claro a importância que o método tem no TCC. Você precisa escrever o seu método lá, a seção materiais e métodos, de forma muito detalhada e baseada na ciência. Não pode sair 1000 da minha cabeça. Precisa de um cálculo científico, depende aí da sua abordagem, se qualitativa, quantitativa, a sua metodologia precisa estar muito bem explicada. Não é isso, professor? Sem método não há ciência, né? Descartes. Discurso do método, né? Que foi o primeiro que criou essa, né? Claro, vindo aí de outros, mas que sistematizou um método, né? Como é que a gente deveria chegar à verdade? Claro que se a gente for lá em Aristóteles, a gente já começa a vir, né? Mas Aristóteles veio ali o período feudal, né? Veio aí a questão religiosa e isso ficou mais para lá, ficou submerso, era utilizado mais só para corroborar as verdades da fé, né? É uma questão grande. E isso ressurge na modernidade, a partir do Renascimento, Descartes, né? O discurso do método. E aí a ciência, ela para produzir verdades, ela vai seguir um método próprio. E esse método, inclusive, ele tem que ser... Ele deve possibilitar o teste. Né? Por isso ele tem que ser muito claro, para que outro analise e veja se de fato aquele caminho que você percorreu te levou aos resultados que você está mostrando. Isso. Você citou Descartes, eu gosto muito dele, ele diz no discurso do método que se todo mundo fosse conduzir o seu pensamento, um senso de cada um, não se chegaria a lugar nenhum. Né? Então ele reforçou a importância do método. Então é sensacional a sua passagem de Descartes. Professor, nós estamos caminhando para o final. Eu só queria, antes da gente finalizar, perguntar algumas
deixar alguns questionamentos que vieram dos nossos stories, né? Não sei se o pessoal ficou interessado ou ficou assustado, mas perguntaram assim, alguns você já respondeu, né? Tipo, se eu não levar em conta os aspectos éticos, o que acontece? Se o cara for apresentar o TCC dele e não passar pelo comitê de ética, ele pode ser reprovado, por exemplo? Rapaz, a submissão a um comitê de ética, perceba que não há, pelo menos eu não vi em instituições, algo que diz assim, você é obrigado a submeter a um comitê de ética. Eu digo no seguinte, os aspectos éticos contam como avaliação do TCC, né? E se você atropela, por exemplo, coleta dados sem uma análise ética e apresenta isso para uma banca do TCC, você corre risco de reprovação? Correr o risco, sim, mas volto a dizer, depende da instituição, daquilo que a instituição adota, dos parâmetros que a instituição adota, se essa instituição, por exemplo, tem comitê de ética ou não. Tendencialmente, se a instituição tem comitê de ética, deveria se passar pelo comitê de ética, esses trabalhos, né? Porque aí é uma análise subjetiva, né? É uma análise subjetiva. Pode ser reprovado? O papel do comitê, o papel do comitê de ética não é destroçar a sua vida, não. É proteger o participante de pesquisa. Porque muita gente fala, porra, aquele comitê de ética vai ter... Não, proteger o participante de pesquisa, para que a pessoa não seja submetida a tantas atrocidades que os seres humanos já foram submetidos, principalmente aí no século XX. Né? As grandes guerras, principalmente a Segunda Guerra, mostrou isso. Né? Muito, então... né? E aí começou essa discussão. Pode ser reprovado? Olha, eu digo que depende do contexto da instituição, do curso específico, da banca, porque a banca está lá, a banca é soberana, né? A banca é soberana. Então, assim, agora, se a banca tem a orientação para reprovar caso não apresente lá no seu trabalho que o trabalho foi submetido a um comitê de ética, aí sim reprova. Mas se não tem uma orientação de que ele deveria submeter a um comitê de ética, agora, depois que ele apresentou, não, poxa, o trabalho ficou bacana, né? A pesquisa ficou bacana, vamos transformar isso em um artigo e vamos publicar. Aí vai lá numa revista, a revista diz, cadê o parecer consubstanciado? Ou seja, ficou reprovada, né? E aí a função principal, que é a transmissão do conhecimento, não acontece porque o estudo não foi publicado. Então, ou você para na banca, corre o risco de ser reprovado na banca, ou corre o risco do seu trabalho não ser publicado. Então, assim, não vamos cair nessa armadilha de atropelar. Você pode fazer um trabalho muito bacana, muito bom, mas não tem o parecer do comitê de ética. Então, assim, a revista vai dizer para ele, não adianta ir embora. Agora, assim, a questão da reprovação da banca, eu volto a dizer, isso aí é conforme, né, as regras definidas pela instituição, definida pelo curso, definida, né, conforme, né, mais se aproveita. Agora, a tendência no mundo é que essas questões comecem a ser levadas também para essa análise de aprovação e reprovação. Lá no início eu falei, os nossos projetos de pesquisa, eles já têm que mudar, já tem que inserir lá a análise de risco, né? E aí por diante, coisa que não tinha. Que aí depois você vai apresentar, submeteu ou não. Na verdade, olha só, não era nem ficar reprovado ou não. Não submeter um comitê de ética, nem vai para a banca. Então, quem é que define? A instituição, tá vendo? Se for para a banca, pode até ser que lá os membros da banca, porque né, tem alguns elementos que são subjetivos, até o façam. Mas, volto a dizer, depende
das regras da instituição. Se a regra é, olha, não submeteu ao comitê de ética, não é levado na banca, pronto, né? Nem vai. É verdade, porque tem um crivo também da qualificação do projeto, né? O projeto passa por uma banca também, né, chamada qualificação, e ali o seu projeto só é qualificado, só é dado ok para você coletar dados, se tiver também o parecer do comitê de ética. Então, é um balizamento, né? É um instrumento que causa obstáculos para o pesquisador que queira infringir aspectos éticos. Entendi. Na verdade, o Tiago e o pessoal que nos assiste aí vão estar conosco mais tarde, aí, amanhã, depois, né? Isso vai ficar gravado. Querendo ou não querendo, essa discussão para a gente, principalmente que está aqui mais no interior, é uma discussão nova, essa questão da análise ética. Né? É uma discussão nova e que a gente estava muito acostumado a fazer a coisa assim, né? Vamos lá e acabou. Mas a tendência é que vá se afunilando, que a cada dia mais a gente precisa considerar essa questão da análise ética nos nossos protocolos de pesquisa. E aí sim, né, na medida que isso for afunilando, a tendência é que muita gente fique em dificuldades, né, para fazer com que o seu trabalho chegue à banca, por exemplo. Essa é uma perspectiva. Beleza. E assim, como a enfermagem trata do cuidado e a gente só consegue prestar cuidado para outra pessoa, então a chance de você fazer um TCC com seres humanos como fonte de coleta de dados é muito grande. Então, essa live de hoje aqui é fundamental para você que pensa, então, fazer um TCC utilizando seres humanos como fonte de coleta de dados. Professor Nilton, eu quero te agradecer demais pelos esclarecimentos, pelas informações de bastidores internos de um CEP. Te agradecer, acho que foi muito proveitoso, com certeza foi muito proveitoso, e eu queria deixar o espaço aqui do meu TCC Taon para o senhor dizer o que quiser. Tiago, muito obrigado, né, pelo convite, me senti honrado e de antemão, né, já tinha confirmado essa participação. É um tema que a gente gosta muito, né, e a gente quer fazer a disseminação desse conhecimento para que, de fato, tenhamos pesquisas mais balizadas, né, pelos princípios de proteção ao participante de pesquisa, para que todos os resultados, né, sejam maximizados em relação aos benefícios para esse participante. É importante destacar que isso que foi discutido aqui hoje é apenas, né, 10 centavos de tudo aquilo que envolve essa questão da análise ética, que se nós fôssemos discutir, né, a legislação mesmo, aqui nós ficaríamos aí dias e dias. Eu tive um encontro no final de 2018, nós fizemos um encontro em Vitória com a nossa regional aqui, que era Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. E lá nós estamos com muitas dúvidas. Quem ministrou o curso foi a CONEP. E engraçado, nós voltamos com mais dúvidas ainda. Por quê? Porque essa questão da análise ética, como nós falamos lá no início, não tem um gabarito para você dizer que é assim, isso é ético, isso não é ético na sua pesquisa. O que nós vamos fazer? O que um comitê de ética faz? Inclusive, eu estou falando aqui hoje elementos, e eu estou, né, mais aqui abrindo, porque eu não faço mais parte do comitê de ética. Então, eu saí do comitê de ética para poder comentar sobre o comitê de ética, inclusive dar assessorias para aqueles que têm dificuldade, né, de entender e de apresentar o seu trabalho. Já fica também a dica aí, né, para aquelas pessoas que precisam de assessoria para poder submeter o seu trabalho a um comitê de ética. Então, perceba, a gente está aqui para poder trazer elementos para que você possa transcorrer a sua vida acadêmica, principalmente na finalização, da forma mais tranquila possível. Né? Fazer com que a ciência tenha esse limite, né? Porque a tendência aqui, a ciência é ilimitada, a ciência pode tudo, né?
E nós estamos vendo aqui que não é bem assim. Né? Não é bem assim. Porque se deixar a ciência por si só, essa mão invisível da ciência, eu estava lembrando aqui de Adam Smith, da mão invisível do mercado, né? Mas essa mão invisível da ciência, se deixar ela sozinha, vão acontecer coisas que nós já falamos aqui que aconteceu aí no século XX, acontece até hoje ainda, né? Para você ter uma ideia. Deixa eu rememorar aqui, agora na época da Covid, eu não sei se você ficou sabendo, Thiago, teve um pessoal de uma universidade, se não me engano, foi do Rio Grande do Sul, fazendo uma pesquisa de Covid aqui em São Mateus, aqui na Coab. Como não foi informada a autoridade local, não se sabia o que estava acontecendo, a autoridade local acionou a polícia. Pra você ter uma ideia. Foi acionada a polícia pelo esclarecimento, que aí mostraram que tinha lá, né, a autorização do comitê de ética para poder fazer pesquisa, pererê, pererê, parará. Então, assim, mais do que nunca, né, as instituições estão prezando para que a ciência possa estar, de fato, a serviço do ser humano e pelo ser humano. Não uma parcela do ser humano, mas todo o ser humano. E que aqueles que desejarem participar de alguma pesquisa o façam de livre e espontânea vontade e tenha todos os seus direitos preservados. Falou e disse. Professor Newton, muito obrigado. Se tiver mais dúvidas, posso encaminhar para o seu direct? Pode passar o meu contato. Deixa eu dar até meu número aí, pessoal, aí, ó, 27 999760361. Ou vocês me mandam aí pelo Instagram, que a gente está prestando assessoria também aí aos alunos, né? Aluno de graduação, de mestrado, de doutorado, para aqueles que necessitam fazer submissão aí ao comitê de ética. Porque a análise, volto a dizer para a gente poder, né, volto a dizer, a análise dos métodos, de como você vai fazer a pesquisa, que é o ponto-chave para que você tenha sucesso na aprovação em um comitê de ética. Falou e disse. Querido, obrigado, até a próxima. Grande abraço. Valeu, meu irmão. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.